Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Você que está nos acompanhando nas nossas redes sociais. Hoje eu quero compartilhar um texto com você que se encontra em Marcos, capítulo 10, dos versos 46 a 52. Marcos, capítulo 10, dos versos 46 a 52. Amém? Obrigado, Davi. A palavra do Senhor diz assim: E foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse-lhe: Chamai-o. Chamaram o cego dizendo: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Queridos, quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que eu creio que a maior parte aqui já ouviu, e você também que nos assiste já ouviu essa mensagem. Mas eu quero trazer uma perspectiva de esperança, uma perspectiva que Jesus é a solução para o nosso problema. E o tema dessa mensagem é o tema agregado do pastor Isaltino Coelho: cego, mas não muito. Isso mesmo, cego, mas não muito. Este homem com uma deficiência visual vai ensinar a uma multidão que acompanhava Jesus, seguia Jesus. Ele vai ensinar o que é enxergar de verdade, porque aquela multidão acompanhava, gritava e visualizava, mas não via quem realmente estava diante deles. E quem estava diante deles era o Deus vivo, o Deus encarnado, o Deus que tem todo o poder. Jesus estava naquele momento com aquela multidão. Mas observe que o nosso personagem, o segundo personagem principal, que é o cego Bartimeu, a sua vida era ruim, porque o texto nos relata que este homem estava sentado na saída da cidade. Jesus estava caminhando e era a última vez que Jesus ia passar por ali. Estava ali este cego sentado na saída da cidade. O texto nos revela que era um mendigo, ou seja, a sua vida era ruim. A condição a qual ele vivia era ruim. O seu nome era ruim, porque Bartimeu quer dizer filho do lixo. Este homem, tudo que rodeava na sua vida era ruim. Mas em nenhum momento ele deixou de gritar quando ele ouviu a única oportunidade da sua vida. Ele ouviu que Jesus Nazareno vinha vindo, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse homem sabia que para ele não havia mais solução. Esse homem sabia que ele, se deixasse escapar essa única oportunidade, ele não voltaria a enxergar. E eu começo a aprender algumas coisas aqui. Não importa a deficiência que você tem, seja na fala, seja no andar, seja no se comunicar, seja ver, seja no sentir, você pode clamar ao milagre, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Ele está com os ouvidos abertos para te ouvir. Assim foi com o cego Bartimeu. Se você tem a fé que este cego teve, você desfrutará do favor do Senhor. Mas há um passo a passo a ser seguido. Há um passo a passo para você ter a vitória. Há um passo a passo para você desfrutar do favor do Senhor. Talvez você se pergunte: pastor, quais passos são esses para viver o milagre? A história de Bartimeu era trágica, mas quando ele clama por Jesus, e Jesus entra na vida deste homem, toda a vida dele muda. E a sua vida também pode mudar, mesmo com as suas dificuldades,
mesmo com as suas imperfeições, mesmo se o seu físico já foi atingido, se a sua área espiritual foi atingida, basta que você tenha fé e creia em Jesus. Mas eu separei aqui alguns pontos para nós meditarmos. Qual é o proceder para termos uma vida abundante? Em primeiro lugar, nós não devemos perder as oportunidades. É isso mesmo, meus irmãos. Você não pode perder as oportunidades que a vida lhe dá. Olhe de novo para o texto. Olha para o verso 47. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse homem entende que a única oportunidade que ele vai ter de receber o milagre é quando Jesus está passando. Enquanto a multidão está dizendo: olha, quem está passando aí é Jesus o Nazareno. Este homem, o cego Bartimeu, ele vai dizer o seguinte: Jesus, filho de Davi. Ou seja, esse homem conhecia a história. Esse homem sabia que viria um homem neste mundo que poderia operar milagres e, acima de tudo, fazer novas todas as coisas e redimir o pecador. E é este homem que o cego Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi. A oportunidade estava de frente ao cego Bartimeu. E observe, meus irmãos, que Jesus está fazendo a sua última viagem. Ele está indo em direção ao lugar da caveira, ao Gólgota. O cego Bartimeu não sabia se Jesus passaria ali. Ele não sabia se teria outra oportunidade. E a multidão está dizendo para ele: olha, cego, fica calado, aquieta-te. Mas o cego grita ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele está diante de duas oportunidades. A oportunidade de escutar a multidão: aquieta-te, cala-te, ou experimentar o milagre da parte do Senhor. Ele fez a melhor escolha. Ele continua a gritar, ele continua a clamar, ele continua a chamar por Jesus. Ele não perde a maior e melhor oportunidade. Queridos, entenda você que as oportunidades estão diante de você. Quando você abre os seus olhos, quando você acorda na sua casa, começou uma nova oportunidade. Aí você tem que chamar Jesus e falar: Jesus, conduz os meus passos, conduz as minhas palavras, esteja comigo nas minhas negociações, esteja comigo nos meus relacionamentos interpessoais. Jesus, eu preciso de Ti. Não deixe para chamar Jesus no meio do dia, não. No final da tarde, à noite, não. Chame Jesus logo nos primeiros segundos que você abre o olho. A oportunidade de fazer tudo diferente do dia de ontem. Ou você chama Jesus, ou você acompanha a multidão. Porque a multidão, e atente-se a isso, acompanha Jesus, mas não sabe verdadeiramente quem é Jesus. Estão acompanhando Jesus porque Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava curando pessoas, mas eles não conheciam verdadeiramente o Filho de Deus. Isso fica expresso no texto. Por quê? Porque o chamam de Nazareno. E esse dizer, eles estavam dizendo: olha, aquele que é mestiço, aquele da terra de Nazaré, está passando por aí. Mas Bartimeu, o filho do lixo, ele não segue a multidão. Ele aproveita a melhor oportunidade e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A oportunidade está diante de você nessa noite. Talvez você precise gritar ainda mais forte: Jesus, tem compaixão de mim. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do milagre do Senhor. Coloque um basta nas oportunidades perdidas. Hoje é dia de você aproveitar a melhor oportunidade. E a melhor oportunidade é Jesus. É entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Eu quero ler um texto com os irmãos, para os irmãos não acompanhar a multidão.
Mateus 15, versos 8, que diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aquela multidão teve a oportunidade de conhecer Jesus verdadeiramente. E hoje nós temos a oportunidade também de conhecer a Jesus verdadeiramente, experimentar do seu favor, mas muitos não o fazem. Muitos viram as costas para o poder desse Jesus. Muitos procuram em amizades, outros no alcoolismo, outros em qualquer tipo de vício, menos em Jesus. Mas a solução para o problema é Jesus. Quando o pastor Isaltino Coelho deu o título para esta mensagem, cego, mas não muito, é porque, meus irmãos, a multidão, ela não era deficiente visual, mas não enxergava que Jesus poderia fazer o melhor por eles. O cego, com a deficiência visual, ele tinha dentro de si que Jesus poderia operar um milagre nele. E ele não perde a oportunidade. Ele não faz igual a multidão que honra esse Jesus só com os lábios, mas o coração está longe. A multidão segue Jesus pelo que ele está fazendo, pelos seus ensinos, mas o cego Bartimeu, ele clama ao filho de Davi, conhecendo o poder do filho de Davi nas Escrituras, e ele sabe que o milagre pode vir até ele. Queridos, não perca a oportunidade de experimentar o milagre de Jesus. Não permita que as pessoas digam para você: ei, se cale. Porque talvez você está orando pelo seu pai alcoólatra, sua mãe alcoólatra há anos, e nada acontece. Talvez você está orando por um filho desviado, e aí a multidão está dizendo para você: ah, para ele não tem mais solução, para ela não tem mais solução. Não tem solução para o que ela está dizendo, mas para Jesus não há nada impossível. Não viva pelo que a multidão está dizendo, siga a Jesus. Em segundo lugar, não desistir de clamar a quem pode mudar o curso da sua vida. Enquanto a multidão está dizendo: ei, Bartimeu, cala-te, ele não vai nem te escutar, porque, irmãos, eram muitas pessoas, e eles estão dizendo: olha, você acha que Jesus vai dar uma pausa aqui para atender um mendigo? Porque, irmãos, a palavra está dizendo que além de cego, ele era mendigo, está à margem da sociedade, que só tem uma capa mal cheirosa para estar com ele. A multidão está dizendo: desiste, cala-te, para de encher o saco. O cego Bartimeu faz o contrário. Ele clama ainda mais. E o conselho para você nessa noite é: se os anos estão passando e você está pensando em desistir, clame ainda mais. Ore ainda mais. Porque o Senhor do milagre, que é Jesus, pode mudar toda a trajetória da sua vida. Ele muda pai, mãe, filho, irmão, muda a sua vida, mudou a minha vida. Eu aprendo algumas coisas com a multidão. A multidão aqui, nós podemos fazer uma alusão ao mundo, e o mundo, ele é cruel. O mundo vai nos jogar para baixo, as pessoas vão nos colocar para baixo. As pessoas vão dizer para você: você não é capaz, você não consegue passar num concurso público, você não consegue um bom casamento, você não consegue uma boa casa, você não consegue isso, você não consegue aquilo. Era o que a multidão estava fazendo. Mas o segredo é não ouvir a multidão, e sim ter o foco em Jesus e clamar a Jesus. Enquanto a multidão está dizendo: cala-te, o cego Bartimeu grita ainda mais. A vida desse homem mudou, porque ele não desistiu de clamar. Não importa se você está orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10, 20, 30 anos. Continue a clamar, porque o Senhor Jesus pode mudar a sua vida. Em terceiro lugar, Jesus ouve os que clamam. A multidão era grande. Quem sabe Jesus está sendo até empurrado de lá para cá. Um chega, faz um pedido, o outro. Mas quando houve um clamor sincero no meio da multidão,
Jesus para e fala o que para a multidão? Mandai chamá-lo, porque o clamor do cego Bartimeu foi sincero. Enquanto a multidão está indo com Jesus o Nazareno, o cego Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi. Ele clama um clamor verdadeiro. Jesus interrompe seu trajeto, para e atende ao clamor de um homem necessitado. E talvez você está dizendo: mas Jesus não me ouve, Jesus não me responde. É coisa da sua cabeça. Jesus está sempre disposto a ouvir um clamor verdadeiro. Jesus está sempre pronto a trazer uma resposta positiva a você. Mas observe que Jesus também não faz acepção de pessoas. Jesus interrompe seu trajeto para ouvir um mendigo, um cego, um homem que está à margem da sociedade, um homem que o seu nome é filho do lixo, um homem que está esquecido pela sociedade. Jesus não faz acepção. Ah, pastor, mas eu sou pobre, eu sou não sei o quê, ou eu sou rico demais. Jesus não faz acepção. Jesus não olha histórico, porque o pedido do cego Bartimeu, ele é específico. Senhor, que eu volte a ver. Ou seja, esse homem já tinha visto. Esse homem tinha visão e perdeu a visão no meio dos anos. O Senhor não pergunta o que você fez para perder a visão. Jesus não pergunta o que aconteceu na vida dele, se ele tinha pecado ou feito mal para alguém, não. Jesus opera um milagre na vida dele, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ouve um clamor verdadeiro. Jesus ouve o clamor daquele homem. No verso 49, Jesus para e manda chamar. Porque Jesus pode operar o milagre. Faça igual ao cego Bartimeu, coloque as suas indagações, os seus pedidos diante de Jesus, mas clame com verdade. Não seja leviano no pedido. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe o porquê e para que você está orando e pedindo. Ele conhece as suas necessidades. Clame a esse Senhor. Em terceiro lugar, há mais uma vertente nesse texto: não viva na indecisão. Olha para o verso 49, parte B aí. Vou ler todo o 49. Jesus parou e disse: chamai-o. A multidão chamaram um cego dizendo: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Que texto confuso, né? A mesma multidão que fala para ele: cala-te, agora está dizendo para ele: coragem, levanta-te, anda. Sabe o que a multidão está me ensinando? Que elas não sabem o que estão fazendo ali, que estão vivendo na indecisão, que não sabem quem é Jesus que está ali, que não sabe aconselhar uma pessoa. Como nós aplicamos isso na nossa vida? Como que você vai se aconselhar com uma pessoa que é indecisa, que não sabe para onde está indo, que não conhece verdadeiramente a Jesus? Como você vai se aconselhar com pessoas que nunca tiveram uma experiência real com Jesus? A multidão era assim, estava acompanhando Jesus, mas não conheciam Jesus. A multidão que falou: cala-te, agora está dizendo: coragem, homem, esforça-te, o Nazareno está te chamando. Não viva na indecisão. Quando Jesus manda chamar, ele lança de si a sua capa num salto só e vai ao encontro de Jesus. Queridos, não viva na indecisão. A indecisão tira várias características que nós temos, e boas características. Em primeiro lugar, você é uma boa pessoa. Ah, eu não sei não se eu sou uma boa pessoa, pastor. Você tem uma família que te ama, você tem um Deus que te ama, você tem amigos que te amam. Você também tira, quando você entra pelo caminho da indecisão, você tira a certeza que Jesus está conduzindo os seus passos.
E se Jesus conduz os seus passos, você não pode viver na incerteza. Ai, será que Jesus está comigo? Será que Jesus não está comigo? Tem dia que está bem, tem dia que está ruim. Jesus está com você. Tire a indecisão de lado. Quando eu preparava esta mensagem, me veio um hino, irmão João, da harpa cristã, o 515. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Irmãos, nós temos que ter a plena certeza que Jesus está conosco. Não podemos viver em indecisão. A indecisão impede de viver o extraordinário de Deus. Imagina se esse cego, ai, será que é ele mesmo? Será que é o filho de Davi que está passando aí? Será? Não, ele vê a oportunidade, não há indecisão dentro dele, e ele grita a Jesus. Em quinto lugar, deixou a indecisão de lado. Tenha atitude de mudança. Olha para o verso 50. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Bartimeu tinha um objetivo. E o objetivo dele foi alcançado, porque primeiro ele grita, insiste no grito, e quando manda chamar, ele vai na hora. Atitude de mudança. Talvez você está vivendo a mesmice, sempre a mesma coisa. Tem atitude de mudança. A palavra está falando com você, meu irmão. Mudança. Pastor, uma pessoa me fere há anos, sai de perto dessa pessoa. Ah, mas é meu amigo de longas datas, é uma amizade tóxica, sai de perto dela. Aí eu preciso ganhar mais, muda de serviço, se qualifique. Atitude de mudança. Qual é a atitude que você está disposto a fazer diante do Senhor, para que Ele te abençoe? O cego Bartimeu teve 3 atitudes marcantes, na verdade 4, ela é a cereja do bolo. Eu vou deixar para o final. Mas as 3 atitudes, primeiro ele gritou. Quando mandaram ele parar, ele gritou ainda mais forte. E a terceira é que ele foi ao encontro de Jesus. Jesus está disposto a ouvir o seu grito, o seu clamor. Mas você está disposto a ter uma atitude de mudança? Ou você quer viver na mesmice sempre? Não ora, não lê a Bíblia e quer ter os dons espirituais, quer até ressuscitar morto, né, Diogo? Vou orar. Não conhece esse Jesus na integridade. Tenha atitudes de mudança. Em sexto lugar, e aqui é a cereja do bolo, a fé muda toda a história de um homem. Queridos, o texto ele é regido pela fé desse homem. Olha para o verso de número 52. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. 4 atitudes do cego de Bartimeu. Clamou, gritou, foi até Jesus, mas em primeiro lugar ele teve a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, meus irmãos. Você tem que clamar e crer que Jesus vai responder. Você tem que continuar clamando quando Jesus manda um não para você. Você tem que se alegrar com o sim, com o não, com o aguarde de Jesus. Há quantos anos este homem estava clamando, pedindo por essa oportunidade. E ele tinha fé que o filho de Davi poderia mudar a sua história. A fé, ela é a força motriz na vida de quem quer experimentar o extraordinário da parte de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não vai chegar a lugar nenhum. Sem fé você não conhece a Deus. Sem fé Bartimeu não poderia ter experimentado o milagre da parte de Deus. A fé regeu esse relato bíblico. Enquanto a multidão só acompanhava, Bartimeu tem a fé, exerce a sua fé e recebe o milagre. Como anda a sua fé, meu irmão e minha irmã? Como anda o clamor ao Senhor? Como anda a sua insistência no clamor ao Senhor?
Você tem tido a paciência, a esperança de esperar no Senhor? Nós vimos nesse texto que nós não podemos andar no curso deste mundo. E andar no curso deste mundo é estar na cegueira espiritual. A cegueira espiritual significa a multidão acompanhando Jesus. Talvez você que está me assistindo é um bom religioso. Você vai à igreja, talvez entrega o seu dízimo, devolve o seu dízimo, a sua oferta, faz uma caridade, mas não conhece a Jesus. Talvez você está numa cegueira espiritual. E você necessita de clamar que Jesus te liberte dessa cegueira espiritual. O texto também nos orientou que nós não podemos ouvir o conselho daqueles que não conhecem a Jesus. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Esses conselhos não vão te levar a lugar nenhum. O maior e melhor conselho que você pode ter é a palavra de Deus. O cego Bartimeu conhecia, porque ele clama pelo Filho de Davi. Talvez você não sente a presença do Espírito Santo há muitos anos. Talvez você está sem ler a palavra há muitos anos. Talvez você não vive um milagre com Jesus há muitos anos. E hoje é o dia. A oportunidade está diante de você. Assim como a oportunidade passou pelo cego de Bartimeu e ele aproveitou, hoje a oportunidade está diante de você. Clame ao Senhor Jesus. Ele pode mudar a sua história, mudar a história da sua família, mudar a história dos seus relacionamentos interpessoais. Hoje é dia de experimentar o favor da parte de Jesus. Hoje é dia de você receber o dom gratuito e entrar pelo caminho, pela verdade e pela vida que é Jesus. Hoje é o dia que você precisa ter a atitude de mudança. Você precisa clamar, você precisa se posicionar, porque esse Jesus está sempre de braços abertos, com seus ouvidos sempre abertos, para trazer uma resposta positiva a você. Atitude de mudança. A vida de Bartimeu mudou. Para a medicina era impossível ele voltar a enxergar. Para aquela antiguidade, ele morreria cego, morreria mendigo, ficaria com aquela capa até o final. Mas ele aproveitou da sua única oportunidade, usou da fé. Ele pediu e clamou, gritou, não desperdiçou a única oportunidade que tinha. Chegou o momento de eu e você fazermos uso da fé e clamarmos a esse Jesus. Deixa aí, Joey, eu quero orar com esse povo que está acompanhando a gente. Eu quero convidar aos que estão aqui a curvar a cabeça e colocar diante do nosso Senhor Jesus os seus problemas, aquilo que você necessita, mas peça com verdade. Se precisar chorar, chore. Rasgue o seu coração diante de Jesus e fala: Jesus, eu não aguento mais esse sofrimento. Eu não estou suportando mais ver os meus filhos nas drogas. Não estou suportando mais ver o meu filho preso. Não estou suportando mais ver, Pai, a minha vida indo de mal a pior. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se preciso for, grite. Coloque para fora o seu sentimento perante esse Jesus, porque Ele está de braços abertos para te acolher. Acima de tudo, peça que esse Jesus faça morada no seu coração. Peça que esse Jesus entre e mude todo o seu viver. Vamos juntos? Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graça por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Papai, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por tudo, pelo dia, pela noite, pelas refeições. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por termos um local para prestarmos culto ao Senhor. Pai, a tua palavra nos instruiu, Senhor, que nós não podemos perder as oportunidades que a vida nos dá. Senhor meu Deus, o cego de Bartimeu tinha só uma oportunidade e ele clamou, ele gritou, Pai, e ele não desistiu mesmo quando as pessoas o colocavam para baixo. Ele teve fé, Pai, e recebeu um milagre da parte do Senhor. Pai, que nós possamos pautar a nossa vida assim também, não desistir, Pai, mas clamar aquele que nos pode nos trazer o milagre.
Deus, eu quero interceder, Pai, por essas pessoas que estão nos assistindo, Deus, aqueles que ainda irão assistir, e pelos meus irmãos que aqui estão. Pai, eu não sei, Pai, qual é o momento difícil que ele está enfrentando, o que ele tem vivido, Pai, o que tem feito ele chorar, Pai, mas em nome de Jesus, que ele entenda que o Senhor é a solução. Volta a dar alegria ao meu irmão e à minha irmã, Pai. Senhor meu Deus, se são os filhos que estão entristecendo o coração do meu irmão, da minha irmã, traz eles de volta para este caminho, salva eles, papai. Se é o pai e a mãe, Senhor meu Deus, salva eles também. Deus de bondade, Senhor, nos ajude a usar da fé, permanecer na fé e experimentar o milagre da parte do Senhor, papai. Senhor, não nos deixe fraquejar, esteja conosco, papai, fortalece a nossa fé, Pai. E que nós possamos, Senhor meu Deus, experimentar o favor do Senhor como este cego, papai. Senhor meu Deus, enquanto o mundo caminha nessa cegueira, nós queremos ter o nosso alvo fixo em Jesus. Oramos assim, Pai, porque dependemos do Senhor para tudo e queremos que o Senhor esteja em tudo, no nosso viver, no nosso falar, nas nossas negociações, Pai. Senhor, porque nós amamos ao Senhor, Pai, e dependemos de Ti. Oramos assim gratos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluias. Meus queridos, estamos chegando ao fim de mais uma transmissão. Amém? Quero agradecer a você que está nos acompanhando aí. Deus abençoe, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Talvez tenha alguém precisando de ouvir esta mensagem. Amém? No domingo estaremos aqui na nossa congregação no bairro Brasília, às 9 horas e culto às 19h30. Amém? Deus vos abençoe.